Qual a sua opinião a respeito do jeito que os professores transmitem o conteúdo das aulas para os alunos e qual mudança você faria? Bom, o conteúdo em muitas... porque cada professor tem seu jeito de ensinar, né? Então eu digo assim, por exemplo, eu coloco entre meus filhos. Ele chega em casa e fala assim: mãe, hoje o professor passou um conteúdo, só passou no quadro e não me ensinou nada. Aí tem um que chega assim e fala: mãe, hoje eu adorei a aula de um professor, que ele passou no quadro, ensinou tudo certinho. Então, eu digo assim, tem que ter mudança assim, porque tem cada conteúdo, por exemplo, assim, incentiva muitas coisas, incentiva, muitas outras coisas não incentiva, né? Tira a vontade do aluno ir para a escola. Porque tem que ser desde a sala de aula, porque se o professor ali passa um conteúdo, ensina para o aluno, faz tudo aquilo que o aluno gosta, tudo, com certeza no outro dia ele vai querer ir para a escola sem reclamação, sem nada, né? Diga assim, então teria que mudar assim alguma coisa. Cada professor tem seu jeito, mas assim, deveria ele ter mais assim, um conteúdo mais explicativo, mais ausente na sala de aula, né? Para que o aluno incentivasse, para que ele pudesse falar: mãe, hoje eu quero, hoje eu adorei a aula, amanhã eu quero ir de novo, sabe, assim, porque muitas coisas não incentiva, né? Ele fica assim, às vezes ele pega até raiva do professor, fala assim: eu não gostei, eu não quero ir, e é difícil isso mesmo, porque eu mesmo passo por isso com meus filhos, né? Não passei comigo, porque o meu estudo já foi, mas antes foi mais diferente um pouco, mas hoje já tem que ter muita mudança hoje, né? Bom, eu acho que os professores estão usando muito a forma assim, muito o livro, né, muito o conteúdo didático mesmo assim, de uma forma muito rotineira. Muito rotineira, isso é passos justamente que fizeram isso. muito tempo atrás, até hoje, continuam aplicando o mesmo método. Os alunos acabam não tendo muito interesse, né? Porque os alunos hoje eles querem modernidade, eles querem internet, música, eles querem, eu acho que eles querem a prática também, né? Com essa prática deles usar ser muito rotineiros, né? Não ter muita criatividade, os alunos não têm muito interesse, acabam matando muita aula, fazendo muita bagunça dentro da sala de aula. Aqueles poucos que têm interesse não conseguem aprender. Vai pensar isso aí, eu não... Na sua opinião, de qual forma os professores poderiam tornar as aulas mais atrativas aos alunos dentro da sala de aula? Fazendo mais aulas práticas, aulas ao ar livre, para não ficar tanto na rotina, né? Levar os alunos para o pátio, fazer passeios, né? Dentro daquele texto que eles têm, daquela conteúdo que eles têm que aprender, né? Por exemplo, para falar sobre alimentação saudável, poderia ser levado para uma horta, né? Para fazer a aula ali dentro, né? As crianças com isso, com certeza vão ter muito mais interesse em estar aprendendo, não fica aquela aula chata, né? Com isso vão ter mais interesse, vão se alimentar melhor. Bom, eu acho assim, por exemplo, não só deixar os alunos na sala de aula, assim, fazer um passeio com eles, mostrar, por exemplo, assim, levar eles na cidade, nas praças, se for matemática também, qualquer outra matéria, levar eles para mostrar, né? Por exemplo, mostrar a natureza, então dar um passeio e mostrar para eles, não só deixar eles na sala de aula ali plantado, né? Porque isso é cansativo também para o aluno. Então eu acho que isso também seria uma boa iniciativa para os professores e eles tornariam as aulas bem mais gostosas, né? E os alunos adorariam, teriam mais conhecimento também, porque não só dentro da sala de aula que eles vão ter conhecimento também, por fora, mostrar para eles, passear, levar eles. Muitas brincadeiras, tipo educação física, você vê, eles adoram, por quê? Porque não é só na sala de aula que eles ficam, eles vão para quadra, eles fazem brincadeira, esporte, tudo. Então as outras matérias teria que ser assim também, né? Teria, eu acho. Se você pudesse escolher, assim, com qual tipo de profissional você gostaria que seu filho aprendesse sobre saúde, sobre doenças e remédios,
você gostaria que ele fizesse isso com um professor dentro da sala de aula, ou, por exemplo, com um médico numa visita a um hospital, ou com os dois? O que você acha? Olha, eu gostaria com os dois. Por quê? O médico ele poderia estar visitando uma escola, a escola, e teria passado para todas as crianças, né? Ali tipo uma palestra. Ali ele ia passar, porque é difícil também você pegar cada criança e levar a um hospital. E o hospital médico, eu já trabalhei lá, eu sei como que é, né? Então, deveria sim o diretor convocar o médico aí na escola e fazer uma palestra sobre a saúde, para prevenir as crianças, né? Porque é difícil, hoje muita coisa acontece, as crianças não têm previsão de nada, né? Então deveria sim, os dois, tanto a escola inteira, né? Como o professor, o diretor, porque ali ele ia estar dando uma palestra. Então eu gostaria sim que fosse os dois, com os dois, passando sobre isso. Eu penso que seria mais interessante um trabalho em conjunto, porque acho que o professor, ele sabe muito, mas o médico acabaria sabendo explicar para o aluno, mostrando todos, né, os instrumentos que ele usa, né? A criança poderia, alguns, né, instrumentos poderia pegar, né? Só acho que seria meio complicado as crianças fazerem uma visita no hospital, né? Mas, em todo caso, o trabalho em conjunto eu acho que seria muito mais produtivo do que só um ou outro. Você acha que o conhecimento ensinado na escola sobre saúde e alimentação está sendo suficiente para convencer as crianças a terem uma alimentação mais saudável, com mais verduras e frutas e menos gorduras e açúcar? Bom, eu acho assim que não. Eu acho assim que deveria ter uma nutricionista, assim, que fosse fazer visita nas escolas e passar, né, certinho para eles. Mas também tem assim, não só na escola, porque não adianta, porque às vezes na escola eles ensinam direitinho, tudo certo. Você tem que comer isso, essa alimentação é boa e tudo. Mas o que adianta, às vezes ele chega em casa, a mãe fala, não, você pode ir só para doce, compra doce, coloca a alimentação tudo errado com o filho também. Porque aí ele vai falar, mas tem criança que fala, mãe, mas na escola falou que eu tenho que comer isso e isso. Não, que bobagem, você pode comer. O importante é que você não sinta fome, você pode comer à vontade. Então tem que ver isso aí também. Não só na escola, porque às vezes eles passam certo na escola, tá certo, tem que ter um nutricionista, tem que ter mais coisas sim, é certo, que eles têm que passar mais. Só que em casa também, não é só na escola, né? Porque às vezes eles aprendem na escola e chegam em casa os pais ensinam tudo errado também, né? Eu acho assim, tem que ensinar assim certo, tem que ter mais coisa na escola para ensinar sobre a saúde, só que também em casa os pais também têm que passar a alimentação certa para os filhos também, não só na escola. Tem que ter o incentivo dos pais. Tem que ter o incentivo dos pais também, porque igual eu te falei, não só na escola, eles aprendem certinho na escola, às vezes aí chega em casa os pais falam não, ou senão às vezes eles aprendem certinho em casa, chega na escola não tem aquele conhecimento certinho para passar para eles, né? Então tem que ser os dois, né, ali, tem que mudar também um pouco, tem que ter um incentivo, um nutricionista, passar tudo certinho, né? Eu acho isso aí. Eu acho que poderia melhorar. Meu filho mesmo, ele não toma leite, mas se eu comprar um achocolatado já na caixinha, com certeza ele vai tomar. Então, tudo depende de estar trabalhando bem a cabeça da criança desde de cedo, né? Mas não só a escola, não depende só da escola, né? Eu acho que sim, que teria que ser um trabalho em conjunto, para que realmente funcionasse. Tinha que ter um incentivo maior da mídia, em casa, na rua. Porque a mídia acaba estragando muito, né? As Mídia, propaganda, a criança vai querer comer aquilo que está sendo mostrado toda hora para eles, né? O que está de tão bonitinho, né? Na caixinha colorida. Eles não querem saber se o que está lá dentro, se tem alguma vitamina ou não. Ou se o amiguinho está comendo aquilo, ele vai se interessar também, né? Mas eu acho que poderia mudar, poderia melhorar, sim. No Brasil, sabemos que nem todas as famílias
têm condição para manter uma alimentação saudável e balanceada. Não só no Brasil, mas em outros países também. Porém, mesmo assim, os alunos eles aprendem na escola desde pequenos a ter essa alimentação através de músicas, brincadeiras, que eles têm que comer frutas, maçã, verduras, essas coisas. Como que a senhora vê essa situação? Como passar para todas as crianças daquela escola ou de um determinado ambiente que elas devem seguir aquela alimentação, porque vai ser uma alimentação que vai garantir uma qualidade de vida para elas, sendo que às vezes os pais não têm condição de fornecer para essas crianças a alimentação que é passada para eles nas escolas? Olha, eu acho que a questão não é nem tão assim de não ter condições. Porque muitas vezes as pessoas têm condições sim de comprar fruta, comprar verdura, mas é muito mais fácil você oferecer uma bolacha recheada para o filho do que você ter que lavar um pé de alface, né, para fazer uma salada. É muito mais fácil você estar oferecendo isso. Então, com isso, as crianças não estão mais nem tendo tanto problema de desnutrição, né? Agora, o maior problema está sendo mais obesidade. Por exemplo, no meu caso, que faço trabalho na pastoral da criança, muitas mães vêm procurando a multimistura. Porque o filho está magrinho, porque não come direito. Só que às vezes aquela mãe que conseguiu aquele pacotinho de multimistura, em vez dela estar oferecendo uma alimentação boa para a criança e misturando aquela multimistura na comida, ela simplesmente entrega o pacote de multimistura para a criança e faz o que ela come tudo de uma vez. Sendo que isso aí pode até prejudicar a criança, né? Além de não ter benefício nenhum, né? Porque as vitaminas têm que ser dosadas, né? Senão não tem Faz o efeito valor, contrário. acaba fazendo efeito contrário, né? Como que a senhora vê essa situação? Como, tipo assim, explicar para essas crianças o que elas devem comer, como elas devem se alimentar, se muitas delas às vezes nem têm uma condição de vida para seguir aquela alimentação? Então, isso aí, só de você ouvir já é doído, né? Porque até eu fico emocionada, porque tipo assim, ó, eu falo assim, eu tenho meus filhos em casa, graças a Deus eles têm o que comer, tudo, né? Sim, vai pra escola, eles têm uma alimentação. É difícil, porque ó, você vê como que a criança vai lá na escola, fala, ó, aprende a boa alimentação, ó, você tem que comer aquilo. Fala como chega em casa não tem nem o que comer. Sei lá, isso aí tem que mudar, assim, não tem nem palavras para dizer, porque tinha que ter uma mudança radical sobre isso, tinha que mudar muita coisa. E primeiramente, ainda bem que ele chega na escola, ele tem uma alimentação, tem uma merenda, tem... Mas o que adianta chegar em casa, a professora vai lá e explica, falar tem que comer isso, tem que comer aquilo, não pode comer isso, sendo que em casa ele chega, ele só tem aquilo para comer, às vezes não tem nada o que comer, às vezes toma água para não passar fome, né? Então, olha, isso aí tinha que mudar, é difícil de falar, só sei que tinha que mudar mesmo, porque... E o que a senhora acha que pode ser feito, assim, que talvez o governo pode fazer para ajudar essas famílias em relação a isso? Isso aí principal é o emprego, né? O principal é o emprego, porque... E tipo, a cesta básica, sei lá, ajudar, né? Mas o principal é o emprego, porque o desemprego hoje tá difícil, porque tem pais, tem família aí que luta, quer trabalhar, mas não consegue emprego, e isso prejudica quem? As crianças, né?